Para quem está chegando agora, eu sou formado em Letras Português, tenho umas especializações na área. E ele me recomendou sem ler, ele só tinha lido ali o começo e a sinopse, achou interessante. Esse livro é escrito nos Estados Unidos por um autor americano, que é um professor de lá, e o livro começa citando algumas críticas a respeito da escola e do processo de formação educacional nos Estados Unidos. Na primeira parte do livro, ele vai citar 7 lições que ele ensina sendo professor, e ele vai colocar de maneira irônica essas 7 lições, né? Ele ensina a criar confusão na cabeça dos alunos. No segundo lugar, a posição de classe, que o aluno deve obedecer e ficar sempre parado no mesmo lugar, não pode trocar de lugar. O terceiro é a indiferença, que é não se importar tanto com a aula, ou seja, ele está numa aula, o sinal toca, ele tem que ir para outra. Ele não tem uma sequência, uma continuidade, ou seja, ele tem que ser indiferente ao conteúdo que ele está aprendendo. A partir daí, ele vai citar o quarto e o quinto ponto, que são referente à dependência emocional e dependência intelectual, e a gente tem aqui, quando o Paulo Freire vai falar a respeito de colocar o aluno como o indivíduo ativo da educação, e não somente como um sujeito passivo da educação. O autor não cita o Paulo Freire, mas a gente aqui no Brasil tem mais, utiliza muito mais, apesar dele ser reconhecido internacionalmente por essa contribuição na educação. Ele não cita, né, o autor. E a gente percebe que ele vai elencando pontos que realmente são situações que ocorrem no ambiente escolar. Realmente o modelo escolar que está posto tanto lá, quero falar no vídeo, esses pontos são realmente paralelos, né? Esses pontos acontecem na educação americana e acontecem no Brasil. Os pontos são problemas semelhantes, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem, querendo ou não, um pouco dessa figura do professor como o único detentor de conhecimento, o ambiente escolar como um ambiente de travamento e não de emancipação do aluno. Porém, o que chama atenção nesse livro, de maneira negativa, é a solução e a continuidade que esse autor vai querer dar a respeito desse problema. Pode-se dizer que o livro acaba descambando quando ele vai citar como exemplo o que ele considera correto. E ele vai colocar que antes da Guerra Civil Americana, quando ainda existiam os escravos nos Estados Unidos, colonos tinham uma taxa de alfabetização que o governo americano, após a junção e o que ele vai chamar de escolarização em massa, nunca mais conseguiu atingir. Tirando de lado esse contexto histórico que estava nos Estados Unidos, dessa parte da escravidão, que realmente é problemático a pessoa colocar como exemplo uma parte histórica dessa, o ponto principal da minha crítica que eu vou abordar nesse vídeo é como toda vez esse livro ele toca nos pontos problemáticos, mas a solução que ele vai buscar mais para frente, ele vai chegar numa solução onde ele vai querer que as crianças voltem a ter esse ensino em casa ou comunidade, o famoso homeschooling. Mesmo com esse apontamento, lá nos Estados Unidos, apesar de eles não terem universidades públicas, eles têm escolas públicas aqui no Brasil. Fazendo uma comparação a grosso modo, entre o ensino base até o ensino médio, que seria o high school americano, eles têm um sistema parecido aqui no Brasil. E assim como aqui no Brasil a gente tem muitos casos de alunos que vão na escola para poder ter a merenda, para poder ter comida, muitos alunos nos Estados Unidos acabam indo para a escola para conseguir aplicar o free lunch, né, que seria o almoço grátis, que é o que alguns alunos têm benefício. E novamente as classes que mais utilizam desse free lunch, né, que seria esse benefício para poder ter acesso a essa comida que não é de graça mesmo nas escolas públicas, é de maioria de imigrantes e a comunidade negra nos Estados Unidos. E isso mostra mais uma vez que ele toca nos problemas educacionais, mas ele não consegue tocar no problema central, que é o que molda, o que faz a escola ser desse jeito. Quando ele entra nesse âmbito do homeschooling, ele vai colocar dois principais pontos de atenção, né, realmente de atenção que os jovens têm, que seriam a escola e a televisão. Ele até faz uma divisão de tempo ali dentro do livro, onde o aluno determina tanto tempo para dormir, tanto tempo para ir para a escola, e tanto tempo em frente à televisão. A gente pode trocar esse tempo em frente à televisão pelo tempo nas redes sociais e em frente ao celular, em frente às telas, que é o problema que a gente tem enfrentado hoje, né? Como o consumo de tela e esse aumento de número de telas tem atrapalhado na educação, no letramento e em todas as etapas, né, do desenvolvimento dos alunos na escola. Pulando para a realidade brasileira, isso do homeschooling não é algo que não chega aqui, tá? Diversos sites acabam colocando isso como uma alternativa à escola padrão, que isso é um novo futuro, que isso é realmente o que vai salvar o seu filho dessa educação muitas vezes doutrinadora, muitas vezes precarizada e marginalizada, e novamente, sempre sem citar os principais problemas que a escola enfrenta, sobretudo a escola pública. Ali no capítulo 5 do livro, o autor vai citar
a falta de interesse e de como os alunos não estão mais conectados com o ambiente escolar. O que a gente pode ver, conectando com aquele ponto que eu falei para vocês da dispersão dos alunos que antigamente era para televisão e agora é o consumo de telas, a gente pode notar, peguei um exemplo bobo aqui, durante a Copa do Mundo, o consumo através das mídias sociais, vamos colocar como mídias sociais o YouTube, para acompanhamento da Copa é muito maior entre os jovens. Aí a respeito das casas de apostas, que muitas vezes são as mesmas pessoas que estão ali no feed, né? O jovem tá rolando ali, ele vê o Vinícius Júnior, que é o atleta que ele gosta, no time, no Real Madrid, ele vê na seleção e depois ele vê na Bet. Ou seja, o quão tá sendo colocado de perspectiva de futuro escolar, né? Fora da escola influencia dentro da escola, o quanto a construção social tenha abalado a escola. Será que o problema é a escola, o modelo que ela é? Ou será que o problema vem de fora? O problema é a sociedade que a escola está moldada? O problema é a disparidade entre as escolas particulares e o descaso que o Estado vem fazendo. Vamos pegar de exemplo o estado onde eu moro, o Paraná. Mais de 51% dos professores já são de contratos temporários. Quando o professor não sabe nem se vai ter trabalho para o ano que vem, ano após ano, a educação vem sendo sucateada no Brasil. Empresas como a Croton e outras empresas têm tomado a conta de várias partes da educação, produção de materiais, produção de aulas online, e os professores são instruídos, para não dizer obrigados, somente a replicar esse tipo de conteúdo. Cada vez mais esse tipo de discurso de afastar as crianças da escola, de que o homeschooling é o correto, de que há um sistema que queira moldar, doutrinar, colocar as crianças dentro de uma caixa, vem crescendo. A gente precisa perceber duas coisas. Primeiro, isso não é algo que é feito sem pensar, não é algo que é feito por coincidência, é algo planejado, é algo estruturado, e esses ataques à educação só fazem crescer esse tipo de pensamento. Então, você que aí é professor, é estudante, é pai, está acessando esse vídeo, o que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo. Não me aprofundei tanto no livro, usei mais ele como um trampolim para fazer esse desabafo, para falar sobre esse tema. Foi um tema que me chamou a atenção e esse livro estava entre um dos mais vendidos na Amazon, ou seja, acaba que esse tipo de pensamento proliferando por aí. É isso, espero que tenham gostado. Logo mais a gente está aí para mais algumas análises. Valeu!